Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos fazer mais um ações para ficar de olho essa semana. Não reparem só aqui no cenário, estou aproveitando o carnaval, mas gosto bastante aí de fazer esse vídeo, faço questão na verdade, então vamos aproveitar para comentar os principais fatos das últimas semanas e claro que pode movimentar o mercado nessa semana agora que é uma semana mais curta. Já deixo o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal. E para quem gostar do vídeo, dá um like e compartilhar. E lembro que eu trago informações do mercado e também do nosso setor de análise. Quando a gente fala de economia brasileira e internacional, né, o que vem pautando aí principalmente os mercados lá fora é a questão dos juros americanos. A gente já teve uma série de indicadores mostrando que a inflação americana parece ter chegado próximo a um teto, e por outro lado a gente já viu vários outros indicadores mostrando que não. Porque a economia americana está muito forte, a menor taxa de desemprego nos últimos 50 anos, pelo menos, né? Isso traz uma pressão muito grande de salário, de custos, que acaba impactando na parte de inflação também, fora o que a gente já sofreu aí em relação à questão principalmente de energia, tá? A gente, nesse momento, não acredita em recessão muito forte, até porque se a gente for olhar um cenário de desemprego tão baixo, né, é complicado ter uma recessão muito grande. Tem a questão da China, a reabertura da China, que acaba impulsionando os mercados também. Porém, é normal, né, pessoal, ter um tipo de crescer menos, né, até porque está no ápice, vamos dizer assim, tá? E a gente acredita, sim, que nos próximos trimestres a inflação ela pode acomodar nos Estados Unidos, tá? Na última semana, nós tivemos dados fortes ainda do mercado de trabalho, né, mostrando que, possivelmente, ao invés de mais duas altas de 0,25 ponto percentual, o Fed vai aumentar mais pelo menos 3 vezes. Tá? Então, esse seria o fato negativo, mas não muda essa nossa visão mais otimista aí a médio prazo, né, nos próximos trimestres da economia americana, o que é importante também para a economia global. Aqui no Brasil, quando a gente fala de inflação, a inflação está mais acomodada, não é uma inflação baixa, claro, quando a gente compara com outros países, mas por outro lado também, se a gente pegar todo o contexto de pandemia, a gente já estava com uma visão até um pouco mais pessimista e essa visão acabou não se concretizando, né? Então os últimos indicadores aí vieram bons, tá? E claro, lembrando que a gente segue essa semana não, mas na semana que vem, com várias empresas aqui da Bolsa divulgando resultados, e a maior parte delas até agora, pelo menos aquelas que a gente acompanha ou recomenda, vem divulgando aí bons números, tá? Então esse é o foco, né, do que a gente vai observar nas próximas semanas, dados de inflação no Brasil, nos Estados Unidos e também os resultados das empresas da Bolsa. Na última semana o Ibovespa subiu 1,02, no ano cai 0,5%, lembrando que o pregão volta na quarta-feira a partir da 1 da tarde, a liquidez vai ser uma liquidez mais baixa essa semana, e a partir da semana que vem a liquidez volta ao normal. O IDIV subiu 0,9, o Small 0,51 na última semana, o SP em reais 0,87, o dólar caiu 1,04, o IFIX subiu 0,43 e nós tivemos aqui também o Bitcoin com uma alta aí de 8,17%. Na última semana o Bitcoin vem subindo bem, tá? Em relação aos mercados, quando a gente olha o Ibovespa, ele está num canal altista de médio e de curto prazo, né? Um claro canal de alta, mesmo se a gente for olhar aqui bastante lateral, né? Desde agosto do ano passado já bateu várias vezes nessa pontuação aqui de 109 mil pontos, e nos próximos dias a gente deve ter uma definição. O mercado pode voltar aqui a subir, o que seria normal, né? Respeitando aqui a parte inferior do canal, e a gente só falaria em baixa caso rompesse aqui para baixo, né? Então ainda a gente fala em tendência de alta do Ibovespa e de médio e de curto prazo. Vindo aqui para mais destaques, né, pessoal? Começando pelos de baixa, a Eternit caiu 22% na última semana. A empresa divulgou resultados, operacionalmente não foram resultados ruins, quando a gente olha a parte de receita, por exemplo, mas o resultado foi muito impactado aí por custos e despesas, né? O que foi praticamente o motivo daquelas empresas que divulgaram resultados ruins, né? A XP, nós tivemos sim um resultado bem abaixo aí do esperado, lembrando que a XP ainda depende muito, né? Ela tem uma correlação muito grande com bolsa de valores, né? Com essa questão de entrada, saída de investidores no médio e no curto prazo, que é claro, acaba impactando mais do que em outras empresas aí que trabalham no mercado financeiro.
Sobre Gafisa aqui nada novo, né? A gente já comentou algumas vezes que o setor já é bastante complicado, é essa empresa que ainda está em reestruturação. A gente tem a Azul, né? Também com uma situação bastante delicada, endividamento alto, é muito complicado empresas, não só do setor aéreo, mas empresas que têm muito custo em dólar, receita em real, a gente já comentou sobre isso, e ela teve seus ratings rebaixados aí nas últimas semanas, e PetroRio, né, com uma baixa aí de 10%, talvez mais impactada, né, pela baixa do petróleo, ou pela possibilidade de uma baixa maior do petróleo nas próximas, que caiu na última semana, e que poderia continuar o movimento de baixa. A gente já comentou várias vezes que tem uma expectativa positiva com as petroleiras, mas não é uma questão de subir eternamente, subir sem cair, né? A gente vem aumentando a nossa posição desde 2020, né? Mas não quer dizer que vai só subir, né? A mesma coisa o petróleo. A gente já comentou que petróleo aí acima de 80, 85 dólares, as empresas ganham muito dinheiro, né? A gente tem uma estimativa do petróleo custar mais do que ele custa hoje, a gente não quer cravar se é 100 ou 120, né? Mas essa expectativa não muda mesmo no curto prazo, o preço podendo, e ele vai variar. Uma commodity tem cotação em bolsa, isso faz parte, porém a tese que a gente tem da demanda crescente e da oferta não acompanhar, isso continua aí para os próximos 3 a 5 anos pelo menos. Das empresas aqui que mais subiram, das ações, nada novo, né? A gente tem a questão da Oi, continua complicada, mas as ações recuperaram, a Sequoia 32% de alta. Operacionalmente a empresa vai divulgar bons resultados. A questão também da Sequoia é custos e despesas, né? Imagina, uma empresa que trabalha com logística, aumentou combustíveis, né? Isso impacta demais nos resultados. E a gente já comentou também que é muito complicado, né? É um segmento que dificilmente a empresa consegue crescer em termos de receita e consegue aumentar as margens junto, né? Então é bastante complexo ganhar dinheiro nesse mercado, mas operacionalmente, ela pega toda essa parte de e-commerce, claro, que ela acaba divulgando bons números. A Tenda também nada novo, já tinha divulgado resultados fracos, né? Lembrando que a gente tem uma expectativa aí de novos anúncios, né, que devem colocar mais dinheiro por parte do governo federal para incentivar o Minha Casa Minha Vida e o Casa Verde e Amarela, enfim. Coinbase, né, que é uma exchange, ela acaba sendo impactada aí com os preços de criptomoedas como o Bitcoin, que vem subindo novamente, isso acaba ajudando também, e Bradesco, né? Bradesco a gente já comentou que não acha interessante pensando no longo prazo nesse momento, talvez fazer alguma operação de curto prazo, até porque o banco vai continuar sofrendo aí nos próximos trimestres, né? E acabou mostrando nos últimos números a diferença que a gente tem, por exemplo, em relação à qualidade da gestão quando a gente compara com outro banco grande privado, como é o caso do Banco Itaú, tá? Vou deixar para vocês aqui também, né, pessoal, o cupom Carnaval Cap, que dá até 40% de desconto na assinatura Full Trader e no Carteiras Capitalizo. Aqui na descrição do vídeo tem o nosso relatório de performance, tem o nosso site, vocês podem acompanhar as assinaturas, podem dar uma olhada ali nos resultados das nossas recomendações também. Em relação a dividendos, VEG, fica aí com os proventos aí essa semana, né? A Datacom foi no dia 17, Camil, Datacom dia 22, B3 23, Banco do Brasil 23, assim por diante. Nas próximas semanas, cada vez a nossa agenda vai aumentando em função da divulgação de resultados das principais companhias. Vindo aqui para mais destaques, né, pessoal, a gente teve o BTG que divulgou bons resultados, eles já provisionaram lá o prejuízo que eles têm atualmente com a questão de Americanas, e BTG, por exemplo, já depende menos, né, de volatilidade de bolsa, por exemplo, do que a própria XP, né? Então é normal o BTG divulgar resultados mais sólidos, que é o que vem acontecendo aí nos últimos trimestres. Já no caso de Banco do Brasil, a gente já esperava, né, Banco do Brasil divulgar resultados recordes, que foi o que acabou acontecendo, vai pagar bons dividendos também, né? Assim como a gente já esperava que o Itaú também fosse divulgar bons resultados. Em relação a Americanas, a exposição no Banco do Brasil era menor do que nos outros bancos, mas eles provisionaram aí metade dessa posição de Americanas, né? BB Seguridade também divulga bons resultados, isso é bom para o Banco do Brasil. O agro continua forte, então a gente espera que pelo menos aí para 2023, né, não tenhamos nenhuma mudança brusca de política do banco, nem em relação a dividendos, né? Inclusive o Banco do Brasil deve pagar
ter um payout maior em 2023 do que 2022. São Martinho, né, pessoal, as pessoas nos perguntaram em relação a São Martinho, em relação a Raízen, né, nós tivemos uma queda do preço do etanol, né, então a gente olha, isso impactou diretamente nos resultados das empresas, né, também com custos e despesas maiores, com o preço do etanol caindo aí no curto prazo, isso traz pressão nos resultados, tá? Mas operacionalmente, tanto São Martinho quanto Raízen são boas empresas, né? Mas foi mais em relação a essa questão de preço do etanol mesmo, nada aí para se preocupar muito, né? Em relação aqui a Vamos e JSL, operacionalmente resultados recordes, Movida também vai divulgar bons resultados, né? A gente já comentou algumas vezes sobre a Simpar, as subsidiárias, as empresas do grupo, todas muito bem operacionalmente, como comentei, batendo recorde. A questão é juro, né? O juro alto impacta demais nos resultados financeiros porque as empresas estão muito endividadas, né? Então, não é que as companhias vão quebrar, não é isso. A gente recebe várias perguntas também sobre elas, né? Por que as ações caíram demais? Mas basicamente é isso, né? Se a gente não tiver, pelo menos, o juro voltar a cair, né, existe uma pressão muito grande nos resultados aqui dessas empresas, né? Mas pela baixa que as ações tiveram aí nos últimos anos, na verdade, né, a gente imagina que isso aí já está um pouco precificado. Claro que o juro, por exemplo, não volta a cair a partir do ano que vem ou do final desse ano, é uma situação mais complexa porque se gasta muito dinheiro, né, com pagamento de dívida, até porque boa parte dessa dívida é atrelada ao CDI, né? Então é isso que acaba impactando aqui essas empresas. A WEG, mais uma vez, divulgou excelentes resultados. A gente já comentou que a WEG ela tem uma vantagem de ser bem flexível, né? Então, a indústria de papel e celulose está bem, ela consegue focar mais papel e celulose sem precisar modificar toda a questão operacional dela. Talvez essa seja a principal vantagem da WEG, ela consegue flexibilizar a produção dela para mercados diferentes, né? Então, petróleo e gás está bom, ela foca nisso. Motores de baixa tensão para a Índia, ela foca nisso, né? E ela acaba participando dos principais mercados, a parte de eletrificação, a parte de energias renováveis, né? Então, e a WEG já foi uma empresa que foi mais beneficiada aí nos últimos trimestres com a baixa de custos, porque ela conseguiu repassar preços, mas no início da pandemia ela sofreu mais com o aumento de custos, né? Vários materiais subiram bem, como cobre, por exemplo, e recentemente alguns desses materiais caíram. Isso ajuda, claro, nos resultados da WEG, que mais uma vez aí vieram bastante fortes, tá? Nós tivemos aqui a B3. A B3 também é uma empresa que, apesar de trabalhar com essa questão da diversificação, buscar outros mercados, inclusive eles entraram como sócios da TOTVS, né, numa empresa que é para competir com a Sinqia, né, para fornecer serviços e soluções para empresas do mercado financeiro. A B3, exemplo da XP, depende muito ainda, né, de inflação mais baixa, juro mais baixo e que venham mais pessoas para a bolsa, movimentem, compram, vendam ações, porque basicamente o grosso da receita da B3 ainda vem disso, né? E como nós tivemos a bolsa aí mal subiu no ano passado, inflação alta, juro alto, isso, claro, acaba tornando menos atrativa aí no curto prazo. E também nós tivemos, que talvez foi a surpresa negativa da B3, foi o aumento de custos e despesas operacionais, que não era para estar no script, a gente não esperava, que acabou impactando bastante os resultados. Sobre a B3 a gente já comentou também, a questão de ter um concorrente, a gente não se preocupa tanto, né? Apesar de não concordar muito com a política de taxa da B3, eles vêm baixando as taxas de maneira consistente nos últimos anos, e à medida que não existe uma entrada grande de novos investidores, né, eles não conseguem compensar as taxas menores com um volume maior. Então ela precisa sempre um volume maior de pessoas entrando para compensar a diminuição de taxas e também para manter ou aumentar as margens, né? Mas o que nos preocupa mais na B3 é a questão do passivo mesmo, né? A gente já comentou algumas vezes sobre isso. Tem alguns casos ali de 20, 30 bilhões de reais, né? Que eu acho que é o caso maior, em torno de 30 bilhões, que eles inclusive mudaram lá, né? Era não provável a perda né, de ter que pagar esse passivo, e foi para provável, tá? Kepler também, né? Até a ação caiu na última semana.
mas também divulgou bons resultados, mas dentro do esperado, né? A empresa ela tem mais facilidade para repassar preços e a gente não pode esquecer que o mercado da Kepler está bombando, né? Tem um déficit gigantesco quando a gente fala de armazenamento, por exemplo, né, que é a parte de silos no Brasil, na América do Sul como um todo, e a Kepler é líder desse mercado, né? Então ela não tem dificuldade para vender, nem tem tido dificuldades para repassar preços, tá? Então não teve nada novo, mas a Kepler divulgou um resultado e a ação caiu. Isso faz parte, né, pessoal? A gente sabe que no mercado, no curto prazo, tem dessas coisas, mas os resultados foram bons dentro do esperado, tá? Essa, talvez, por não ter vindo acima do esperado, que acabou, né, o mercado batendo um pouco aí nas ações, mas a empresa está de vento em popa também, bem posicionada hoje, a Kepler, né? A John Deere, né, pessoal, aqui a gente gosta de comentar sobre algumas empresas estrangeiras, a gente recomenda, gosta de exportadoras, gosta de empresas americanas especialmente, e as empresas americanas são aquelas que melhor conseguem repassar preços, né, porque normalmente são empresas que atuam no mundo todo, como é o caso da John Deere, também em mercados, né, mais uma vez, quando a gente pega o segmento agro ali, a empresa tem uma boa participação de mercado não só nos Estados Unidos, que é muito forte no agro, mas fora dos Estados Unidos também, o próprio mercado da América do Sul, a companhia atua, praticamente todo mundo que está me vendo conhece a companhia, e é incrível a capacidade das empresas americanas de repassar preços, tá? Não existe nenhuma empresa hoje, nem outro lugar do mundo que a gente consegue ver cortes de custos tão rápidos, né, e aumento de preços tão rápidos, né, como acabam as empresas americanas aí fazendo, e por isso que a gente não abre mão, né, de ter ativos internacionais aí nas nossas recomendações, tanto de curto prazo quanto as recomendações de longo prazo. E tivemos a Vale, né, pessoal, também resultados dentro do esperado, quando a gente exclui ainda questões de Covid, questões de Brumadinho, né, que continuam impactando os resultados da empresa, especialmente Brumadinho. Os resultados vieram bons, boa pagadora de dividendos, né? Nós tivemos um período aí na virada do ano com o preço do minério mais elevado, que acabou favorecendo os resultados da Vale. E a Vale, a principal questão agora é essa parte, né, dos outros materiais, de níquel, de cobre. Se a empresa vai conseguir um parceiro, ela busca um parceiro, quase 20 bilhões que a Vale pode fazer de investimentos nesse segmento. E talvez aqui está a grande jogada aí da Vale para os próximos trimestres, que é o que a gente vai acompanhar. Já comentei também, né? Minério de ferro brasileiro da Vale tem muita qualidade, mesmo que nós tenhamos aí no final da década muitos investimentos que a China vem fazendo na África e que vão começar a maturar mais para o final da década, isso vai acabar prejudicando mais as empresas australianas, porque hoje não tem muito, né, como fugir de comprar o minério brasileiro, principalmente em função da qualidade desse minério, tá? Lembrando, né, pessoal, o pregão volta quarta-feira às 13 horas, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre as nossas recomendações, querem comentar, conhecer um pouco mais sobre a Capitalizo, mandem um e-mail para a gente, para o contato@capitalizo.com.br, e quem preferir pode nos chamar no WhatsApp, né, pessoal? Só mandar um áudio ou uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço, uma ótima semana e ótimos investimentos. Até mais!